incomparável. Opa, tudo bom? Ai, como é bom louvar o nosso Deus. Tá tão difícil ficar em casa, não é mesmo? Mas é muito melhor na presença do nosso amado Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Meu nome é Bromélia, mas eu deixo vocês me chamarem de Vovó Bromélia. Vocês todos são meus netinhos e minhas netinhas. Eu espero que vocês estejam muito bem aí em casa, em segurança e, claro, com muita saúde e na presença de Deus. Olha, é o seguinte, eu queria falar para vocês que eu sei, está muito difícil ficar em casa. É muito complicado, não é mesmo? Dá uma vontade de sair toda hora. Mas, gente, como é bom ficar em casa ouvindo louvores e lendo a palavra de Deus. Melhor ainda é poder estudar a palavra de Deus. Inventaram a internet, olha só! E aí com ela nós podemos nos conectar com a nossa amada igreja. Ah, como é bom! Ah, e falando nisso, agora há pouco eu estava conversando com uma amada irmã da nossa igreja. Ah, aquela irmã virtuosa, é uma bênção na igreja do Jardim Anchieta. É a irmã Débora, a nossa amada. Oh, bênção, bênção, bênção. E ela é esposa do pastor. Eita, nós, hein? Ah, aprendi a falar essa gíria esses dias com meu netinho. Eita, nós! Essa quarentona tá rendendo muito. Eu ligo pra ele, ele fala: eita, nós! É a vovó! Eita, nós! Enfim, eu tava conversando com essa amada irmã e ela falou que vai ter vai fazer um vídeo, porque ela tá fazendo vários vídeos pra EBD nesse momento tão difícil que estamos passando, né? Não deixamos de estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, é através da EBD. E essas lições tão importantes que ele está passando, não só para as nossas crianças lindas, maravilhosas, todas lindas, as nossas crianças da nossa igreja. E ela está passando também essas lições para nós, para os adultos. Ah, mas eu preciso passar para o Luciano. Ele é muito esquecidinho, sabe? Porque ele tá em casa, mas ele tá estudando muito. Às vezes ele tá assistindo TV, mas ele tá assistindo os professores. Às vezes ele tá no celular, mas ele tá naquele negócio lá no ABB, no alicativo, sabe? Não, Ai, ele falou esses dias, não é alicativo. Aplicativo, isso, aplicativo. Ele fica estudando muito, muito. Aí ele esquece, às vezes, sabe, dos vídeos da nossa irmã Débora. Mas eu vou ligar para ele assistir. E eu tenho certeza que ele vai amar, porque ele viu todos os outros. Deixa eu ligar aqui para ele, peraí. E aí galera, beleza? Eu sou o Luciano. Ah, que legal poder estar jogando um game aqui nessa quarentena. Olha só, é um videogame retrô. Não, tá certo que eu não queria estar aqui na quarentena, né? Mas já que eu fiz a lição, já tá tudo feita a lição aqui da escola, porque agora é toda hora no aplicativo e tal, né? Então tem que estar ligado. Eu já fiz a lição, agora eu tô jogando videogame. Oh, eita, nós! Olha só a vovó! É a vovó! Oi, vovó! Tudo bem, vovó? Alô? Alô? Oi, vovó! Tô ouvindo sim! É o Luciano, né? Eu liguei certo dessa Ligou, vez. ligou, Outra vez eu tinha vovó! ligado errado. Ah, Liguei pro açougue. eita! Tá uma confusão esse meu celular novo. Eita, nós, vovó! Que confusão! Tudo bom com você, meu netinho lindo? Que Tudo saudade, bem! hein? Ah, tudo bem, vovó! Que bom. Você tá estudando? Eu já terminei de Difícil estudar. estudar nessa quarentona. É isso. Não é quarentona, é quarentena. Quarentona, não? Nossa, Isso. eu mandei no grupo da igreja quarentona. Isso, Nossa, vovó. como que vocês falam, Nossa. que mico, né? Isso, micaço. Ai, Luciano, desculpa. Tá desculpada, Tô vovó. te atrapalhando? Não, tá me atrapalhando não, vovó. Pode ficar sossegada, porque eu já fiz toda a lição. Mas o que você está estudando? Não, já fiz a Já lição. parou de estudar? Isso, Tá eita, bom, meu eita. netinho. É, Ó,
Fala. Pera aí que a senhora tá no Viva Voz, hein? É o seguinte, Ah. eu preciso te avisar. Avise. Que vai ter uma coisa muito especial Eba! pra você nesse domingo. Eu gosto É de um coisa vídeo. especial. Um vídeo? Que vídeo? Isso, é o vídeo da tia Débora. Ah, é da tia Débora. Virtuosa que ela é, não é mesmo? Ela é muito legal. Aquela que fica Isso, trocando os arquinhos, as tiaras, toda hora, Toda dia. hora. É um arquinho, uma tiara mais bonita que a outra. É verdade, vovó, verdade. Então, e sabe qual é o tema da lição que ela vai passar pra nós? Qual, vovó? Quando Qual? Jesus acalma a tempestade. Nossa! É muito lindo, não é mesmo? Você conhece? É lindo, eu conheço, vovó, conheço, claro que eu Que conheço. bênção que você é. Eu aprendi com os irmãos e com o pastor lá na IBD. Eu aprendi que essa passagem é onde Jesus acalma a tempestade. Ele estava lá com os discípulos e claro que eu não vou contar mais nada, porque a lição está chegando, não está, vovó? É isso mesmo, Luciano. Ó, desliga o videogame Opa, e presta já muito desliguei. bem atenção na lição, hein? Pode deixar. Estou indo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, vovó. Bom, então, bora lá. Vamos prestar muito bem atenção nessa lição da EBD. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bora, partiu EBD! Uhul! Olá, vovó Bromélia, olá, Luciano, que bom ter vocês comigo aqui nesta manhã. Bom dia para você, criança, que está me assistindo. É com muita alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez para contar uma história maravilhosa da Palavra de Deus. Por isso eu vou te convidar a fechar os seus olhinhos e vamos falar com o Senhor, inclusive você, tá bom, vovó Bromélia e Luciano? Feche os seus olhos agora e fale com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Obrigada, Deus, por esta manhã tão linda que o Senhor preparou para nós. Fala, Senhor, no nosso coração, mostra a Tua vontade nesta manhã. Ó Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os seus olhinhos. E eu vou convidar a você pegar a sua Bíblia, você que está aí com ela. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema, eu tenho um cartaz aqui que depois eu facilito para você poder ler comigo, tá bom? Mas nós sabemos que a Bíblia, ela tem duas divisões, Novo Testamento e o Velho Testamento. Nós vamos ler agora no Novo Testamento, no livro de Mateus, que também quem escreveu esse livro foi um homem com o mesmo nome, tá bom? E ele escreveu logo após ele ter visto Jesus operar um grande milagre. Então nós temos aqui o número 8, que é o número maior, que chamamos de capítulo. Temos aqui o número menor, que é o versículo, tá bom? Que chamamos de versículo. Então vamos ler lá, Mateus 8, 27, que diz assim: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ler aqui comigo? E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vamos ouvir uma história que fala exatamente sobre esse texto aqui. Então, preste bastante atenção, tá bom? Logo mais nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, antes de nós começarmos aqui a história, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sente medo de alguma coisa? Eu quero dizer que eu tenho medo de algo. Daqui a pouco eu falo para vocês. Cada um de nós sentimos medo de alguma coisa. São medos diferentes. Algumas pessoas, elas têm medo de ficar no escuro. Outras têm medo de altura. Algumas morrem de medo de entrar dentro de um elevador. Outras têm medo de brigas. Ou de alguém falando alto, já assusta, já tem medo. Algumas têm medo de animais. Tem medo de cachorro. Tem medo de inseto. Eu vou falar para você o meu medo. Eu morro de medo de barata. E acredito que algum de vocês aí também sintam. Mas enfim, são medos diferentes. Mas esses medos nos trazem uma sensação tão ruim, um sentimento tão ruim de insegurança, não é verdade? É muito ruim sentir medo. Mas a história que eu vou contar para você hoje, ela fala sobre alguns homens que também sentiram muito medo. Passaram por uma situação desesperadora. Ficaram muito desesperados.
E vocês vão conhecer quem são esses homens no decorrer da história. Eu já disse para vocês que Jesus ele fazia 3 coisas, lembra? Jesus ele ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Todas as vezes que Jesus fazia essas coisas, uma multidão seguia Jesus. As pessoas gostavam de ouvir Jesus e ele andava por toda parte fazendo o bem. Neste dia dessa história que nós vamos ouvir, que eu vou contar para vocês, Jesus ele teve um dia muito cansativo, mas muito cansativo. Ele passou o dia falando as coisas do reino de Deus e as pessoas ali sempre seguindo. Jesus, enquanto viveu nessa terra, apesar dele ser o Filho de Deus, o Filho único e perfeito Filho de Deus, ele era homem. Então ele sentia fome, ele sentia sono, ele ficava cansado, mas com uma diferença de mim e de você. Ele nunca pecou, apesar de ser homem, ele nunca fez nada errado, porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. Mas nesse dia, ele sentiu um cansaço muito grande, foi um dia muito exaustivo. E ele quis então sair com os seus discípulos, que eram seus amigos. Esses discípulos eram homens que seguiam a Jesus, aprendiz de Jesus, aprendiam muitas coisas com Jesus. E aí Jesus então queria ter um momento a sós e também descansar. E aí ele fala assim para os discípulos, olha, nós vamos lá para o outro lado do lago, só que para isso eles precisavam ir de barco. E foram assim então, entraram ali no barco. Não seria uma viagem muito longa não, em meia hora eles já estariam lá do outro lado. Interessante nós pensarmos que estes discípulos aqui, estes homens que acompanhavam Jesus, eles eram pescadores. Então eles estavam acostumados com o mar, eles estavam acostumados com o clima, com o barco, e andar de barco lá pelas ondas, lá onde estava até às vezes agitado. Ali naquela região o clima mudava constantemente. Então eles já sabiam que estava favorável para que eles fossem para lá, ia ser algo rápido, e eles foram então. Mas Jesus, como ele estava muito cansado, como eu disse para vocês, o que ele fez? Ele deitou com a sua cabeça bem na parte de trás daqui do barco e dormiu, adormeceu, porque ele estava muito cansado. Não tinha problema nenhum Jesus descansar, só que de repente, enquanto Jesus dormia, eles perceberam que algo errado começou a acontecer. O vento começou a ficar mais gelado, mais frio. Algumas ondas começaram a ficar agitadas. Não era normal. Estava uma coisa muito diferente. E aí eles começaram a ficar preocupados e olharam ali para Jesus e Jesus dormindo, descansando. Só que não parou por aí. Mesmo eles sendo pescadores, estando acostumados com esse tipo de situação, eles perceberam que essas ondas começaram a crescer e começou a ficar o mar muito, mas muito agitado. E começou a jogar o barco para um lado, jogar o barco para o outro, e começou a ficar o barco alto, 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 e eles começaram a ficar morrendo de medo, mesmo sendo pescadores e sendo acostumados com essa situação. Mas nesse dia foi diferente. E eles viram que Jesus estava dormindo. Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus deixou de amá-los? Será que Jesus não estava se importando com essa situação? Eu quero dizer para vocês que jamais Jesus nos deixaria de amar os discípulos e também a nós. Jesus, ele nos ama demais. Jesus, ele ama muito a cada um de vocês. Apesar de sermos pecadores, como eu já disse, que a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Jesus, ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. Mas enfim, será que Jesus tinha se esquecido do discípulo? Apesar dessas ondas chacoalharem aquele barco todo, será que Jesus não percebeu? E aqueles discípulos ficaram sem saber o que fazer. E muitas vezes é assim, criança.
Às vezes o medo nos traz uma sensação ruim, essa sensação de não saber o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? Porque nós deixamos muitas vezes de olhar para Deus. Deixamos de olhar para Jesus e olhamos para o nosso medo. Deixamos o medo dominar. E aí nós então ficamos desesperados e não sabemos o que fazer. Então eles tomaram uma decisão. Eles foram lá e acordaram a Jesus. Acordaram a Jesus e disseram assim para ele: Jesus, acorda! O Senhor não se importa conosco? Mas com certeza Jesus se importava. Assim também Ele se importa comigo e com você, porque Ele nos ama. Naquele momento, então, Jesus levantou e aquele barco, as ondas eram tão grandes que eu imagino que estava inundando de água. Eles não sabiam mais o que fazer. Jesus, naquele momento, levanta, acorda. Assim que os discípulos acordaram ele vai lá para a ponta do barco, levanta suas mãos e diz para o mar: aquieta-te. A palavra de Deus diz que no mesmo instante que Jesus disse para o mar ficar quieto, o mar aquietou-se, ficou tudo em paz, tudo tranquilo, porque até o mar obedece à voz de Jesus. Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Jesus, ele é Deus, o Filho perfeito de Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Foi ele quem criou a natureza, foi ele quem criou todas as coisas. E no mesmo instante que Jesus colocou a sua mão e disse: aquieta-te, tudo ficou calmo, porque tudo obedeceu à voz de Deus, porque Jesus, ele é Deus e ele tem poder sobre a natureza. Os discípulos ficaram maravilhados. E aí entra aquele versículo que nós lemos. Deixa eu pegar. E entra esse versículo aqui. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Mas Jesus, então, após tudo ter ficado tranquilo, ele diz assim para aqueles homens: homem de pouca fé, por que não confiastes em mim? Que não é assim muitas vezes, quando nós vemos as situações da nossa vida, tudo dando errado, parece que tudo está difícil. Nós olhamos para essas dificuldades, não olhamos para Jesus e não confiamos. E Jesus, ele diz para você esta manhã: não tenha medo, tenha fé, confie em mim, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Eu não sei qual é o problema que você e sua família enfrentam, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu quero dizer que quando Jesus está no barco, fica tudo mais fácil. Quando Jesus está conosco, fica tudo mais fácil. Você não precisa ter medo, você pode confiar. Eu não sei se você que está me ouvindo já entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você que Deus, ele ama muito, mas muito a você. Ele ama muito, apesar de você ser pecador, né? Eu expliquei sobre o pecado a semana passada. Se você quiser, veja o vídeo da semana passada que fala sobre a raiz do pecado, que eu e você já nascemos com o pecado. E as obras do pecado são essas coisas que muitas vezes nós fazemos: a mentira, sentir inveja, sentir angústia, sentir tristeza, falta de confiança. Mas ainda assim, porque herdamos esse pecado de Adão e Eva, ainda assim Deus, ele nos ama. Ele nos ama de uma tal forma que ele preparou uma casa, uma mansão celestial para cada um de nós que recebemos o Senhor no coração. Quando nós entendemos que somos pecadores, que fazemos
tantas coisas que desagradam ao Senhor e confiamos no Senhor Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, o único Filho perfeito de Deus que morreu numa cruz e que também venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou, ele foi colocado, o corpo de Jesus, num túmulo de pedra, mas ao terceiro dia Jesus, ele ressuscitou, porque ele é Deus e ele tem o poder sobre a morte também. Além de ter o poder sobre a natureza, ele tem o poder sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, Jesus, ele está aqui. E ele pode morar em seu coração. Você pode, então, confiar em Jesus, acreditar que Jesus é Deus e entregar a sua vida ao Senhor. Não é somente fazer uma oração e dizer, Senhor, entra no meu coração, eu te recebo. Não, é muito mais do que isso. É entregar a sua vida para deixar Jesus fazer da sua vida o que Ele quiser. Deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida. E entender, então, que é pecador e convidar, então, Jesus para morar em seu coração. Ele pode transformar a sua vida. E dessa forma, então, você terá uma vida sempre orientada pela palavra de Deus, sempre orientada pela Bíblia, que é a palavra de Deus que nós lemos. Então, olha só, Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele faz morada em nosso coração, ele muda o nosso viver. E eu fico imaginando aqueles discípulos que andaram com Jesus, que puderam ver o milagre que Jesus fez naquela noite, naquele barco, naquela tempestade tão forte. Eles puderam ver o quanto Jesus é poderoso. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Então, se você sente qualquer tipo de medo desses que eu citei, não tenha medo. Entrega tudo nas mãos de Jesus. Confia. Não olha para aquilo que você tem medo, senão aquilo vai se tornar algo muito grande. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele nunca te deixará. Hoje nós fizemos uma meditação muito breve nesta manhã. Eu quero dizer para você que se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Deixe Jesus transformar a sua vida. Amém? Olha só, hoje é uma manhã muito especial, porque nós comemoramos, hoje é o segundo domingo de junho, nós comemoramos o dia do pastor. Nós temos o pastor William, que é o pastor da Igreja Batista do Anchieta. Liga para ele, fala para ele uma mensagem bonita, você criança, manda um áudio para ele. Eu sei que nós não podemos nos ver, mas ele ficará muito feliz. Eu quero também parabenizar todos os pastores que porventura estiverem me ouvindo. Parabéns, que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida. São homens que deixaram tudo para seguir a Jesus, assim como aqueles discípulos, para fazer a vontade de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Beijo no coração de cada um. Olha só, vovó Brumella e Luciano, quero ver vocês mais uma vez aqui conosco, tá bom? E até domingo que vem. Tenham um domingo maravilhoso na presença de Deus. E à noite vamos cultuar a Deus juntos com a próxima mensagem que o pastor trará para vocês, tá?